Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui conversando com o nosso irmão Estevão Ovaller, que compartilhava, suas experiências de vida e tudo que Deus trabalhou no seu coração para que hoje ele pudesse estar no Senhor, ele pudesse estar sendo trabalhado pelo Espírito, porque Deus, quando nós estamos nele, a gente percebe que desde o nosso nascimento, Deus já vem trabalhando, Deus já vem nos quebrantando, para que um dia chegue a oportunidade de nós conhecermos a palavra do Senhor e aquilo preencher e testificar dentro do nosso coração. Não é isso, o caminho é esse, Porque desde pequeno, desde o ventre, Deus de alguma maneira já vem trabalhando. Uns são rejeitados, outros têm problemas financeiros, enfim, a diversidade é enorme, situações complicadas, situações familiares difíceis, mas tudo na verdade, como diz na palavra, que é o Senhor que escreve a nossa história. Então Deus vai trabalhando para que um dia a gente possa chegar aos pés do Senhor e entregar o nosso coração totalmente a Ele, Então, continuando o teu testemunho, como foi que você te firmou assim na casa do Senhor, Você compartilhava conosco que estava ouvindo o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça e de repente sentiu, não, tem que me posicionar, Ouvir duas bocas não dá, A gente só tem uma boca para ouvir, Só um falar. E como foi que você foi firmado, Aquilo fortaleceu no teu coração a fé de estar buscando a palavra no Senhor, o Evangelho do Reino? Eu creio que quando as provações começaram a aparecer, é que eu comecei a me firmar mais na palavra, as tribulações. E uma das primeiras foi também o rompimento do meu relacionamento de 7 anos que eu tinha com a minha ex-namorada, E porque eu estava conhecendo a palavra de Deus, enfim, ela não aceitava. Aí ela chegou e colocou para mim: Estevão, tu decide. Antes de muitas brigas, onde ela brigava comigo, eu ficava ouvindo, Estevão, tu decide. Ou eu, ou essa tua igreja aí. Aí eu disse: bom, sinto muito, mas eu vou seguir isso que está bem forte no meu coração. Então tá, pode ir embora. Aí eu fui embora, só que antes de ir embora eu disse assim: olha, eu vou ficar 1 ano sem ter nenhum relacionamento com ninguém. E eu vou te esperar. E aí depois, se tu me aceitar, assim eu vou estar aí. E aí eu sei que passou, nesse meio tempo, ela acabou vindo e falando comigo, Tentando me convencer ainda a seguir algo normal aos olhos dela. E eu disse que não, essa é a minha posição, E permaneci ali firme, Pela graça de Deus. E aí eu sei que também momentos assim que o Senhor trabalhou no meu coração também foi na questão do trabalho, onde eu trabalhei num local onde eu trabalhei durante uns 10 anos. E eu sei que o meu chefe, eu era totalmente dedicado, entregue ao trabalho também, eu gostava muito daquilo que eu fazia. E era na área do direito também. E aí ele passou num concurso onde ia ficar vago aquele estabelecimento e onde assumiria também a filha dele. E ele disse: olha, Estevão, eu estou indo, mas eu vou deixar isso aqui para vocês. Tanto para ti quanto para ela, é uma oportunidade de vocês fazerem um pé de meia de vocês. E eu vou acertar essa questão do ISS que veio agora, que cabe a mim, e o resto fica para vocês. Aí vocês acertam a partir de depois, assim, essas questões. Só que isso nunca aconteceu. E aí eu vi, assim, Deus, assim, trabalhando dentro do meu coração. E é onde eu coloquei pro Senhor, eu fiquei muito brabo, assim, porque nunca se chegou para conversar, ter uma reunião a respeito daquilo depois. E eu nunca fui de cobrar, sabe? Eu sempre deixava assim e me fechava por dentro e queimava a pessoa dentro de mim.
E aí Deus, assim, só que nesse momento eu estava conhecendo o Senhor. Ele veio com uma nova proposta para mim. A proposta de perdão. E a partir dessa proposta eu pude ver o crescimento de Deus no meu coração. E aí eu assim, conseguia desfrutar de Deus, porque para mim não importava se era segunda-feira, se era domingo, se era sábado, tudo era para mim, era o mesmo dia. E eu sempre estava assim, com aquela alegria antes de dormir, orando, e se passava o tempo orando, e aquele desfrute, e indo para o trabalho numa alegria, e atendendo as pessoas numa alegria assim fenomenal, que ninguém entendia o que era aquilo, sabe? E aí as pessoas iam praticamente endemoniadas assim, que às vezes não aceitavam as regras do estabelecimento, e aí eu ia com uma paz para explicar para elas: olha, as regras são assim por causa disso, isso e aquilo, é justamente para te beneficiar, por causa disso. E eu sei que as pessoas, elas saíam assim, ó, agradecendo, sabe, pelo serviço. E aí sempre que tinha um problema lá, eles me chamavam para atender ou apacentar. E eu via assim essa obra de Deus, né? Só que nessa época assim eu vi que a soberba também começou a tomar conta do coração. E Deus proporciona seus arranjos para fazer com que a gente caia do cavalo e não venha roubar a glória de Deus. E eu agradeço o Senhor por isso também, né? Tem até uma ministração que fala, né, que a gente vai inflando o balão, e daqui a pouco vem o Senhor com um alfinete, né, e né, porque toda soberba que todos nós temos esse problema, né? Então, aquilo ali, na verdade, não é nada, né? É uma coisa, é um engano. E, de repente, Deus nos coloca em situações que tudo aquilo ali, tudo aquilo que a gente pensa a nosso respeito, que a gente, né, se considera melhor e maior que os outros, tudo aquilo murcha, né? E a gente fica na nossa realidade, né? Na nossa posição de dependente de Deus, de que a gente só tá como servo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que contemplar todos os dias, né? É verdade. E eu sei que o trabalhar de Deus, ele continua até hoje na minha vida, na vida de todos os irmãos, né? E nessa época, eu sei que Deus, assim, ele proporcionou com que eu saísse do tabelionato, enfim, eu pedi para sair. E eu comecei a trabalhar numa imobiliária, e depois eu trabalhei também num ramo de energia solar, e onde começou a ter muita prosperidade. Mas antes disso tudo, voltando um pouquinho, eu lembrei de um fato bem importante na minha vida que realmente marcou. Porque se passaram 3 anos em que eu não tive nenhum relacionamento com mulher alguma. E aí eu senti Deus assim claramente falando no meu coração: tá no momento, é agora. Aí, bom, depois de 3 anos, meu Deus, e agora, né? E aí, como todo crente carnal, a gente começa a olhar na igreja assim e ficar vendo assim: é essa ou aquela. E aí eu sei que umas 2 ou 3, não, as 3 assim, pessoas que eu imaginava que era, e na verdade, porque tu olhava e às vezes se tinha correspondência de olhar, tu já achava que era aquela pretendente, né? E aí teve um culto que Deus, ele me constrangeu a me consertar com essas pessoas, porque eu não estava esperando nele para que ele me mostrasse. E aí foi que eu consertei, enfim, e eu vi que Deus assim começou a restaurar o nosso coração em relação a isso, e eu me aquietei um pouco. Aí foi que no encontro Deus me mostrou quem seria a minha esposa. E aí eu, capaz, é mesmo, assim, então eu assim, vou mandar um e-mail para ela, então vou explicar tudo de uma vez assim, e perguntar para ela: olha, tu ora, se for de Deus, aí tu me fala, que daí a gente vai conversar de perto. E aí eu sei que se passou um tempo, ela disse: olha, é de Deus. E eu, amém, então tá. E aí se providenciou o casamento e tudo mais. Isso foi, eu não lembro agora, mas eu sei, acho que foi em julho. E aí eu sei que nesse período também eu tinha conversado com o meu irmão, né?
e disse assim: bah, Cauê, mano, tu tem que... Deus, assim, Ele quer o casamento para nós. E tu tem que arrumar a tua vida também. Casa também. Ah, não sei, ela não quer. Pega e conversa com ela. E assume a responsabilidade. Senão Deus não vai abençoar a tua vida e Ele não abençoa a vida de quem está fora daquilo que Ele instituiu. E aí, tá bom, eu vou ver com ela. E aí eu sei que eu estava no quarto, eu estava indo para o corredor, morava só eu e ele e um amigo nosso num apartamento. E meus pais moravam em outra cidade, né? E aí eu me sentia muito responsável pelo meu irmão. Eu e ele dormíamos no mesmo quarto, e aí o nosso amigo dormia no outro quarto. E eu sei que ele também começou a entrar nessa questão de bebida. E enfim, assim, me partiu o coração quando eu via que ele chegava, às vezes de manhã cedo, e logo tinha que ir trabalhar, e às vezes nem ia para o trabalho. E uma vez ele se acidentou de moto, e a moto voltou toda arrebentada para casa, né? Também tinha se acidentado de carro uma vez, quase entrou numa padaria. E aí, nesse meio tempo que eu tinha falado para ele: tá, Cauê, arruma a tua vida com ela. Tá, eu vou ver com ela. E aí ele disse: tá, beijo, mano, tô indo, tchau. E aí ele foi. E aí no outro dia de manhã, era feriado, minha prima me liga e disse assim: Tevinho, tem que ser muito forte agora. Ela em prantos: o que aconteceu, Brenda? O Cauêzinho faleceu, morreu. E aí eu: sério? Sim. E aí o namorado dela ia me buscar, eu fui, me pegou. E aí eu fui até o local do acidente, que era na faixa. O Cauê tinha colidido com um veículo, né? E estava no chão ali. E aí vi, era realmente ali o Cauê. E eu vi assim, uma força assim que eu não sei explicar, né? A única explicação é Deus, assim, mas assim, naturalmente não se explica. E essa força me sustentou do início ao fim. Naquele momento não ficar abalado, né? Porque nos momentos de provas a gente sente aquela força interna, né? Que o Senhor nos mantém, mesmo tendo tristeza, tendo saudade, tendo, né, aqueles sentimentos normais, mas a gente se sente fortalecido, né, internamente pelo Senhor que nos supre nesses momentos difíceis, né? É verdade. E aí eu vi assim Deus trazendo uma força para consolar as pessoas que vinham me consolar. E foi um velório totalmente diferente, onde irmãos foram lá louvar o Senhor, sabe? Trazer um conforto para as pessoas que iam lá, que conheciam, porque o Cauê ele era muito carismático. Todo mundo conhecia ele na Feliz, Bom Princípio, Vale Real. Vale Real nem tanto, mas assim, nessa região ali. E enfim, foi uma situação assim que eu vi assim, o poder de Deus assim se manifestando para me dar o sustento, né? E eu sei que, continuando, passando um pouquinho, em outubro foi o casamento em Gramado, aí onde eu e a Renata casamos. E aí depois fomos morar no Vale Real, e lá também foram várias provações assim. Mas o que eu vejo assim na minha história como cristão hoje, o Senhor ele sempre dá uma oportunidade de a gente botar em prática aquilo que Ele está nos ensinando. E essa é a vida de um cristão. Hoje, para tu ter fé, porque se eu não for praticar a palavra, se eu não ser um praticante da palavra, naturalmente a gente começa a voltar para trás e voltar para os rudimentos antigos. E Deus, assim, Ele me mostrou que na época eu tinha uma fé pujante, assim, algo assim que eu via que era do Senhor mesmo, né? E que Ele está disposto a colocar isso para nós hoje. Tanto é que hoje Ele nos chamou para sermos missionários, né? E nós estamos batalhando por isso, para que o Senhor realmente comece a acrescentar tudo aquilo que a gente, por negligência nossa, a gente possa ter perdido e colocar em prática, porque existe muita gente que não tem esperança, não sabe que toda essa rejeição, essa amargura no coração, ela pode ser curada, pode ser restaurada.
E que independente da situação que a gente possa estar passando, existe algo assim que te sustenta, que te supre. É verdade, né? Às vezes a gente lê a palavra ou ensina para outros, né? Que a gente tem que perdoar, que a gente tem que dizimar, mas Deus nos coloca situações para que a gente venha praticar o que nós estamos aprendendo, né? Assim como o nosso irmão compartilhou, que ele trabalhou por anos num ambiente difícil, que houve praticamente uma traição, né? Uma promessa de ser promovido naquele ambiente, trabalhar mesmo assim, né? Ter aquela paz no coração, de ter o coração limpo para continuar. Então, todas essas coisas que acontecem na nossa vida é Deus nos proporcionando oportunidades de prática, né, da palavra. E como o irmão compartilhou, nós precisamos colocar essa palavra em prática para que a gente venha ter esse crescimento espiritual, né? Para que a gente venha estar sempre com o nosso coração voltado totalmente a Deus. Porque se nós não praticarmos, não vamos ter experiências com isso, nossa fé vai arrefecendo, né? Porque você não tem uma motivação, não tem não busca algo no teu coração, né? Com relação a Deus. E aí nós vamos caindo da fé, né? Vamos tendo uma vida degradada, vamos saindo do propósito que Deus nos estabeleceu, né? E com certeza Deus ele sabe como trabalhar no nosso coração, né? Até nesses momentos que nós passamos de rejeição, né? Momentos difíceis da nossa vida, naquele momento a gente pode rejeitar aquela rejeição, né? Eu lembrei daquela ministração daquele personagem de Jefté, né? Que ele viveu num ambiente difícil, até vocês podem acessar essa palavra, mas ele não deixou a rejeição tomar conta do coração dele, né? E ele viveu num ambiente rejeitado, mas ele não deixou aquilo fazer parte do pensamento dele, ele rejeitou a rejeição. E isso nos falta, né? Nós rejeitarmos, nós praticarmos a palavra, porque Deus já nos deu a vitória. Então, naqueles momentos, assim como o Estevão falou, Deus recolheu meu irmão, né? Perdi. Mas naquele momento Deus estava também ali junto, né? Então, todas essas circunstâncias que envolvem a nossa vida, Deus, ele sabe e ele está ali presente para trabalhar no nosso coração. Amém? Então eu agradeço aqui, nós chegamos ao final do nosso Janela, né? Agradeço aqui a presença do irmão e que Deus possa continuar a trabalhar agora nesse novo projeto do Senhor, né? Esses planos que já estavam estabelecidos como missionário e que o Senhor possa usar grandemente, né? A ti e a Renata para fazer essa obra e levar essa esperança, assim como nós recebemos, né? Também levar aqueles que estão aguardando, né? Estão esperando ansiosos para que Cristo também chegue nas suas vidas. Glória a Deus, eu agradeço por ter participado e o que eu posso dizer é batalhem pela fé, porque por nós mesmos, realmente a gente é como animais, né? E a palavra ela diz isso. E Deus ele nos prova isso. Então que a gente possa estar buscando mais do que nunca, perseverando, não olhando para nós e para as pessoas, mas olhando apenas para o Senhor, porque Ele tem a resposta certa sobre de quem nós somos e quem nós devemos ser. E a resposta certa para toda e qualquer situação, porque só Ele é soberano. E é esse vai meu agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem proporcionado. Glória a Deus. Então nós ficamos por aqui, fica a mensagem de todo esse testemunho, recado para que você possa batalhar pela fé e deixar que Deus escreva a tua história, né? Que o Senhor possa cumprir todos os planos que Ele tem. Que Deus te abençoe até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.